Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhores. Estamos começando aqui o nosso Conselho de Quinta mais um, número 9. Quando é que eu vou parar de contar, Vitor? No 10, no 12 mais 1. No 12 mais um a gente para de contar. A gente vai parar. Eu só vou contar até o 12. O próximo eu já não conto mais. Senhores, estamos aqui mais uma quinta-feira, né? Lembrando que Conselho de Quinta é o podcast que convida os melhores profissionais do mercado aqui para resenhar sobre temas que permeiam o imaginário das pessoas ou os fatos da nossa sociedade. Hoje eu mudei a cabeça, que a gente já não está mais falando só de comunicação, está abordando outros temas também, temas variados. Lembrando, quer que a gente aborde algum tema, deixa aqui nos comentários. Nossos vídeos vão ao ar toda quinta-feira às 20 horas, tá? 8 horas da noite no YouTube. Não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. O programa ainda gravado, muito em breve, tá cada vez mais perto. Falta quanto, Vitão, para começar a fazer live? Falta próximo de 80% do que é necessário, mas a gente vai chegar lá. Tá chegando. Já a gente vai começar a fazer live, então. Vocês vão chegar nos 80. Hoje chega. Então não deixa de ativar o sininho, né? Para quando começar a live você receber também. Não deixa também de seguir lá no Instagram o meu perfil IAM Pedro Brandão, tá aqui embaixo na descrição. Do Vitão, Victor com C, Paiva, .adv, e o Instagram do Conselho de Quinta PDC, de podcast. Bom dia, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que a gente está gravando, não sei. Bom dia, meu querido. Prazer imenso estar aí mais uma semana contigo. Um convidado especialíssimo. Esse hoje, é especial, né, cara. Ser apresentado. Esse é especial. E uma ótima oportunidade para que eu tenha uma consulta grátis e que vocês acompanhem, porque certamente vamos tirar muitas dúvidas aí que permeiam o imaginário coletivo. O tema hoje está bem quente e está na boca do povo aí já há bastante tempo. É um convidado que o assunto mexe muito com a quinta série também, né? Então, assim, a gente tem que se segurar aqui, porque o assunto desse rapaz aqui é bom demais. Como é que tá, meu amigo doutor Oberfaciani? Eu deixei o Oberfaciani aqui porque aqui no podcast falamos como pessoas, não só como profissionais, né? Mas estamos aqui com o doutor Oberfaciani, que é um médico cardiologista, parceiro, amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Acompanha o doutor Ober lá também no Instagram, @doutordr, né? Oberfaciani. O Ober é focado, gente, em redução de danos para pessoas que utilizam ou pretendem utilizar recursos ergogênicos. Nossa, a famosa bomba, o suco anabolizante ou simplesmente famoso suco. Para aqueles que são alérgicos à água. Ou simplesmente o hormônio, né? O Ober é cardiologista há 12 anos, não é isso, Ober? 12 anos. 12 anos, e hoje ele é responsável pelos exames cardiológicos do check-up executivo do Seibin aqui em Brasília. E tem a Faciani Cuidado Integrado, onde cuida de muita gente. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedrão. Vitor, obrigado. Bom demais estar aqui com vocês nessa resenha. Tenho certeza que vai ser um sucesso. É isso aí. Hoje o papo vai ser bom. E o tema geral aqui do papo, qual vai ser? Oberfaciani falando aqui tudo sobre o suco do brócolis. É o suco do brócolis? Não é? Esse é forte. O brócolis é o segredo, né? Vamos ver se é. O brócolis é o segredo do corpo estético, do corpo asteric. É ou não é? É isso. Ober, vou começar, meu irmão, já de um jeito assim, com muita honestidade, assim, direto e reto. Tomar bomba realmente mata?
O grande problema, Pedrão, é a imprevisibilidade. Então, hoje a gente não sabe se realmente existe dose segura, né? O que a gente vê na prática que não. E com pacientes que fazem um chamado primeiro ciclo, às vezes já apresentam um problema cardiológico grave, como infarto ou AVC. Então, não é seguro o uso da bomba, do suco, porque a gente não sabe qual é a dosagem segura e se existe ela. Então, realmente é perigoso. Um dos trabalhos que você faz é justamente investigar se a pessoa tem algum problema já anterior, né? É porque o que acontece com o uso do esteroide anabolizante é que, da bomba, do suco, é que a galera usa de forma underground, por não ter uma assistência médica adequada. A maioria dos médicos, 99% dos médicos, não sabem conduzir esse chamado cuidado de danos. Inclusive, alguns contra esse chamado cuidado de danos, redução de danos, porque acham que é uma forma de incentivar. Então, ó, tem um médico ali que vai cuidar de mim, eu vou usar. A questão, o X da questão é que as pessoas, quando procuram a gente, eles não querem saber a nossa opinião. A decisão já está tomada, irmão. Ele vai usar a bomba. Então, o cara não vai parar de usar o que ele está usando, ou ele já decidiu usar. Quando ele não tem uma assistência médica, eu falo que a porta, quando essa porta ela não é aberta de forma adequada, quando há, na maioria das vezes, julgamento, ele vai para o coach, ele vai para a academia, ele vai para a praça, ele vai para o amigo, vai colega lá de trabalho, de academia, que vai prescrever para ele no mundo underground. E aí vem o problema, a gente não sabe qual é a dosagem, qual é a substância que está ali, se realmente tem algum cuidado de esterilização. Então você não sabe conduzir, ele não sabe o que ele está tomando de fato. E aí a gente não sabe o que vai gerar aquilo. Então o mundo underground ele se perde de uma forma geral, não tem uma assistência, e a redução de danos ele veio para trazer esse paciente para dentro do consultório, a gente entender o que ele está usando, se ele já tem uma doença cardiológica prévia, e o que ele já desenvolveu até ali, ou se o paciente já decidiu usar, ele nos procura para a gente tentar reduzir esse dano, porque dano ele já vai existir de qualquer jeito, né? Então, o paciente ele vai ter um coração dilatado, ou ele vai ter uma chance maior de fazer infarto, ou ele vai ficar broxa, ou ele vai ficar cego, enfim, a gente não sabe o que vai gerar, porque a gente sabe o que vem dali. Então, a gente nós fazemos exames, eu acho que é a maneira mais fácil de você mostrar o cara o que está acontecendo com ele, ele vai ver ali de fato, não vou só falar para ele o que pode acontecer, e olhem, a redução de danos ele existe, a gente consegue reduzir em média 50%, 60% da dosagem e da quantidade de esteroide que o paciente usa para trazer ele realmente para um risco muito menor do que ele teria. E aí quem fala que não existe redução de danos é porque não entende do assunto, não sabe o que falar, prefere Mas passar. você está falando assim, você sente que rola um preconceito, algum tipo de distanciamento da cardiologia em relação a isso? Existe. A cardiologia é uma especialidade muito fechada. Ela segue muito só diretrizes. Então, o cardiologista que sai um pouco dessa diretriz, ele é julgado. Ele é julgado igual o paciente que está usando esteroide anabolizante. Porque eles entendem que nós que fazemos redução de danos, nós estamos incentivando. O problema é que eles não sabem isso na prática, eles não veem isso na prática. E quando o paciente chega usuário de esteroide anabolizante no consultório, ele já esculacha, já faz um julgamento, um pré-julgamento. Eu tive um paciente que eu fui no consultório esses dias, me contou porque ele estava com as mãos amarelas, o tipo de alimentação e o esteroide anabolizante. Ele foi fazer uma tomografia com contraste, e aí o médico, o radiologista, estava na sala e falou: olha, o problema é essa merda que você está usando aí. Ele não sabe nem o que o cara está usando. Então, a porta de entrada, ela é única. Porque a partir do momento que ele foi julgado, cara, esse cara não quer voltar, não é você não, ele não quer voltar ninguém mais. E ele vai continuar usando. E vai para o underground, né? E vai para o underground, aí é uma merda isso, porque a gente não sabe o que o cara está, de fato, utilizando. Pode ter qualquer coisa dentro daquela porcaria, daquela bola, daquele frasco, daquela seringa. Vai ter ali, sem dúvida alguma, testosterona, porque o homem ele percebe, de fato, o bem-estar, só que da parte anabólica, o que vem junto, cara, só Deus sabe.
É isso, até uma dúvida, e bem interessante isso que tu trouxe, né? Porque quando a gente parte para reposição hormonal e tudo mais, a gente está falando muitas vezes de testosterona pura e simples, né? A substância mais pura e tudo mais, regulamentada. Só que quando a gente olha para o mundo da academia, e eu nunca estive lá, tá, na posição de utilizar e tudo mais, mas já presenciei muitas e muitas vezes banheiros de academia, até inclusive amigos próximos, né, que Ô, utilizam. Vitão, sem julgamento aqui, pode ficar tranquilo, tá? Não, mas assim, o meu braço não deixa eu... Abre, pode abrir. Meu braço não deixa eu mentir. E aí, cara, o que eu vejo, né? São nomes, e eu até sei alguns de cabeça, Deca, Dura, que é o preferido do Pedro, Você prefere a Dura, Vitor? Você gosta mais da Dura? E aí eles vêm, né, cara, porque tem os gurus de academia, eu acho que vem muito de encontro até com o que tu tá falando, desse distanciamento da cardiologia, né, desse ceticismo da academia, muitas vezes, em relação a um tema que ele é real, né, e não puramente acadêmico, como a gente tende a acreditar no Brasil. Então, o que eu queria entender contigo, qual que é a real diferença entre partir para a utilização dessas bombas em específico e a reposição hormonal pura e simples, onde a gente vai realmente entrar ali com doses controladas de testosterona. Vou até alinhar a pergunta, porque ela até estava aqui, assim, qual que é essa diferença? Eu acho que para ficar claro para todo mundo, qual que é a diferença entre você fazer uma reposição hormonal ou tomar bomba? Correto. Só queria acrescentar um número, porque eu acho que é importante a gente falar isso quando existe esse julgamento e realmente essa dificuldade dos cardiologistas entenderem. Só que nós estamos diante de a gente tem vários estudos mostrando de 2018 para cá, nós aumentamos aqui no Brasil 700% o uso de esteroide anabolizante. 1 a cada 16 adolescentes usa esteroide anabolizantes. E nós estamos em média aí 3 a 4% da população do Brasil utiliza esteroide anabolizante, sem falar em academias. Então, entrando em academia, uma média aí de 5 a 25, porque depende do corte da região. E, cara, quando entra em crossfit está próximo de 30% a utilização de esteroide anabolizante. É muita coisa. Caramba, cara. O cidadão me diz que não é importante a redução de danos, que a gente não deve incentivar no sentido de falar. Pô, tá de sacanagem comigo, né? Então vai estudar. Então é o seguinte, olha, eu acho que é importantíssima essa pergunta, porque as pessoas chegam para mim no consultório usando, por exemplo, a Dura, que eu não sei quem mais gosta aí, não entendi. Acho que o Vitor gosta da Dura. Usando uma dosagem suprafisiológica. Então o cara está usando ali 200 miligramas de Durateston, de Deposteron, por exemplo, porque assim, a testosterona, ela para andar, circular e ficar mais tempo no corpo, ela precisa de um transporte, que a gente chama de éster. Então, tirando os éster ali, a média de 170 miligramas por semana. E aí, voltando o que nós produzimos, o homem produz, em média, 5 a 10 miligramas por dia de testosterona quando está tudo ok. Então, a média de 70 miligramas por semana. Então, se você for fazer uma reposição de 170, você já não está fazendo mais reposição. Você está fazendo níveis muito mais suprafisiológicos. Então, por que é importante para a gente chegar nessa definição cuidado do médico? Que ele vai entender essa diferença na prática, na prescrição da reposição. Repor é aquilo que falta. Então, a partir do momento que não falta, não é mais uma reposição. O hipogonadismo que vai definir isso. O hipogonadismo é a falta da produção da testosterona. Então, se eu tenho 2 dosagens em dias diferentes, feito pela manhã, abaixo de 300 nanogramas por decilitro de testosterona, ela já é associada a sintomas como fraqueza, insônia, falta de concentração, libido, dificuldade de concentração de uma forma geral, dificuldade de ganho de massa muscular. Então, o cara tem dado laboratorial, mas associado a uma coisa clínica. Esse cara ele tem indicação de reposição. Só que eu vou repor para ele em níveis fisiológicos, aquilo que nós produzimos. Então, você tem que fazer um cálculo ali de 70 miligramas por semana para a utilização da testosterona.
Então, se você usa um medicamento que você vai fazer 200 miligramas por semana, você está fazendo uma dose muito maior. Então, é bomba. A partir desse fato que é bomba, que é o suco que você está usando, você começa a ter efeitos colaterais que a reposição não traz. Para vocês terem ideia, em 2015, mais ou menos, os americanos são foda, chamou a merda toda lá e falou, galera, vamos reunir aqui na sala, porque um fala que a reposição tem efeito colateral, o outro fala que melhora o risco cardiovascular, o cara vive mais, chamou todo mundo na sala, deu um esporro lá, falou, vamos fazer um estudo. 2015, a FDA exigiu, e aí o órgão fiscalizador era americano mesmo, o cara que acompanhava esse estudo, pago, lógico, pelo laboratório, mas com fiscalização do Estado. Os caras estudaram mais ou menos 5.300 homens ali, durante um ano, com a reposição, e pegaram homens que tinham idade de 45, 85 anos, que tinham maior chance de fazer infarto. O cara, sei lá, tinha diabetes, fumava. Pegaram os caras realmente quebrados ali, falaram, vamos repor testosterona nesse cara, com indicação, que tinha realmente esses dados que eu falei de indicação clínica. No final desse ano, cara, ninguém fez um AVC, ninguém fez um infarto. Então, assim, o máximo que o cara fez foi curtir um pouco mais a vida ali, dar um prazer maior para a esposa, né? O máximo que aconteceu foi isso. Então, cara, o cara aumentou a força muscular, aumentou lá o tesão, a ereção mais tempo, concentração. O cara teve tudo de bom que a testosterona veio quando bem indicada. Uhum. E ali foi feita uma dosagem fisiológica, aquilo que o cara precisava. O que se vê na prática é que quanto maior a dose que for feita, assim, nível suprafisiológico, o cara não tem tanto mais efeito benéfico, ele só tem efeito colateral. Uhum. Então, aumenta o risco, tem mais acne, inclusive com a dosagem muito alta, pode ter, inclusive, o que o homem mais incomoda, que é o cara ficar broxa. Então, impotência sexual, dificuldade de ereção, mesmo com a dosagem muito alta da testosterona. Entendi. Então, terapia de reposição é fazer aquilo que falta. A gente pode afirmar, então, com relativa tranquilidade, que o que vai diferenciar, para além de, óbvio, a qualidade da substância que está sendo, né, aplicada, a reposição hormonal da bomba é a dose. É a dose. E o tempo, né? Se você estiver fazendo só a testosterona, aí fica só a dose. Porque aí você... Cara, assim, eu falo que uma vez... Aí vocês podem falar na prática para mim aí. A picada, uma vez, é eternamente picada? Ou Não, é só uma vez picada? Responde aí, Vitor. Tu que sabe. Porque, cara, a partir do momento que o paciente fez uma vez a injeção, vamos usar a injeção, o termo, né? Ele fez lá intramuscular, ele fez lá testosterona, durateston, enfim, qualquer tipo de testosterona, dificilmente ele vai ficar sem isso durante o resto da vida. Porque então, levou assim, a picada uma vez, você vai querer levar a picada outras vezes, né? Aí o cara que vai levar a picada, vai levar a picada o resto da vida. Esse é o problema. Inclusive, a gente pode mudar o VT. Vamos colocar a picada vicia, e aí a gente picada vai... vicia. É isso aí. Aí vamos fazer um chat aí para o pessoal falar. Mas, olha só... Pode falar, Vitão, vai lá. Não, é só uma dúvida fechando aqui, porque eu sou curioso, tá, Uber? Nesse ponto, assim, a gente, né, vai vendo muita coisa. Quando a gente olha para a reposição hormonal e tudo mais, muitos ali, usuários de academia e tudo mais, eles acabam utilizando o GH também, como sendo aí um hormônio na academia. Dizem que é o melhor, né? É o melhor que tem. Falar, eu só ciclo se eu tiver ali o dinheiro suficiente para fazer com GH, o potencial lesivo é menor. Isso aí é o que permeia o imaginário coletivo. Eu queria entender contigo como que isso, por que primeiro, né, que o GH funciona para esse tipo de atividade e se realmente tem essa diferença, se ele é melhor em algum ponto, enfim. Então, o GH, ele é um hormônio do crescimento, né? Então, usado principalmente em crianças, adolescentes com dificuldade ali do crescimento. E como ele tem, por fins, uma parte que é anabólica, começaram a se usar isso no mundo também underground
e do fisiculturismo, bodybuilding. Mas o que você viu na prática mesmo é que o GH ele tem muito mais efeito colateral do que o propriamente dito o anabolismo que todo mundo espera e que paga ali em média o GH mesmo, o próprio medicamento, não estou falando nem de peptídeo, que os estimuladores ali da produção da secreção do GH, ele está em média hoje, o verdadeiro em média um tratamento aí, vamos dizer, 2 meses, 4 meses, R$9.000. Uhum. O verdadeiro, não estou falando nem do mundo underground, tirando os preços clínicas, né, que os médicos prescrevem, vai colocar em média ali 13, 14, 15 mil reais. O que se vê na prática é que não tem tanto benefício anabólico como outros tipos de esteroide. E que tem efeitos colaterais, como, por exemplo, resistência à insulina. Então, o cara sobe ali a glicose, a insulina basal, começa a ter maior chance de ter diabetes. Tem síndrome do túnel do carpo, que é uma lesão ali ortopédica, né? E tem outros efeitos colaterais, inclusive os ortopédicos, relacionados ao GH. Então, que de fato eu não vejo benefício, o cara está pagando ali um preço muito mais caro e está usando um medicamento que não vai trazer tanto resultado. O que a gente ouve muito no consultório é, doutor, funciona muito, mas aí que vem a questão tanto do efeito colateral como resultado anabólico. O cara usa 3, 4 tipos de anabólico. Você não sabe se de fato é ele que está causando aquela apresentação ali que ele tanto esperava. E também eu vejo isso em efeitos colaterais, cara. Eu tiro tudo quando o cara está ali com um risco muito maior de fazer um infarto. E aí eu tenho uma resistência maior, por exemplo, do pessoal do fisiculturismo, que o cara tem uma prova daqui 3, 4 meses. Eu mostro para ele o coração destruído. Falei, cara, você vai morrer. Você vai morrer. Nesse caso, você tem que falar, né? Depois que você ouviu o paciente, ele já falou para você que vai usar. E aí, a partir do momento que ele já conectou com você, o cara já está bem à vontade no consultório, entende que você não está ali para jogar ele, mas aí tem uma hora que você tem que chegar e falar, cara, você vai morrer se você continuar usando dessa forma. E aí você não sabe qual que é a substância que está causando aquele deletério maior. E aí vem muito isso, eu vejo muito isso no GH. E de fato, quando você conversa com pessoas que já usam muito tempo, talvez que usa só o GH ali, uma testosterona, eles falam isso, cara, não tem tanto efeito anabólico que eu esperava. Entendi. Então, assim, tanto que eu já vi, não estou aqui para prescrever nada para ninguém e nem para indicar, mas quem está pensando em usar o GH e pagar caríssimo, cai fora que tem outras coisas melhores, mais seguras. Legal. Uma curiosidade que eu tenho eu esqueci, eu ia fazer a pergunta, eu esqueci. Você falou de alguma coisa? Pode se abrir, Pedro. Eu sei que ele quer perguntar. Eu vou perguntar para ele. A cerveja. Lembrei. Ele quer saber, vou traduzir. Eu quero saber se a picada dói. GH. Não, ele quer saber, eu vou perguntar. GH cresce o Bilal ou não? Não cresce o Bilal. Então eu vou cancelar minha compra, então. Vou cancelar, peraí, deixa eu entrar aqui no Compras no Paraguai e vou cancelar a minha compra. Uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade. A gente tem que tomar cuidado com a testosterona, porque aparece o Bilal, né? Cresce o Bilal também, né? Quando a gente fala assim de que o coração fica destruído por conta da bomba, de forma visual ou muito prática, ou assim, para uma criança de 5 anos, qual é o efeito real? O que acontece ali fisiologicamente, fisicamente no coração, que determina que aquele coração está destruído e vai parar? Eu até postei um vídeo esses dias mostrando um fisiculturista conversando com outro cardiologista, falando que ele tinha ali em média 32 anos, com coração de 62, 63 anos. Como é que ele identificou isso, né? Ele, primeiro assim, a gente tem o coração, o esteroide, ele age diretamente lá na artéria, que é o caninho ali que leva o sangue, ele agride aquela artéria, então ali começa a formar placas que vai obstruir aquele sangue passar. Ele vai diretamente também no coração, deixa o coração que a gente chama um pouco mais gordo, que a gente chama de hipertrofia, o coração fica mais hipertrofiado, e a gente vê através do ecocardiograma simples, ali já é uma doença estrutural, e o coração, para ele funcionar, ele tem que ter uma saída leve, porque ele precisa jogar o sangue para fora, só que ali existe uma artéria já doente que dificulta o coração jogar o sangue para fora, ele vai ficando mais gordo para vencer aquela forte, né? Teoricamente mais forte para vencer aquela resistência, só que chega um momento que ele começa
ter falência. E o primeiro sinal da falência, ele dilata, o coração fica maior mesmo. Cara, e depois do coração ficar maior, a próxima etapa ele fica mais fraco. Então a gente mede a força do coração através do exame. Então ele fica maior e mais fraco e fica mais gordo e cheio de placas ali na artéria. Então você já identifica a lesão através do exame simples, que é o ecocardiograma. Só que nós temos, inclusive na Faciane, Cuidado Integrado, que tem um cardiologista mais top de Brasília, de olho claro, cara bonitão lá vai receber vocês. Mineirinho. Que tem uma esposa brava, que tem uma esposa brava também, a goianana lá, mas que vai estar de boa recebendo vocês, que tem um Echo com Strain. O Echo com Strain, ele é um exame que você vê precocemente a lesão sem ela existir ao eco convencional. Então eu chego pro cara e falo, aqui, cara, eu já estou te mostrando que seu coração já está em falência, mesmo com seus exames normais. Então eu já aviso para ele com 4, 6 semanas, antes do coração dele apresentar essas alterações que eu falei anteriormente, que essas alterações vão aparecer. Então o Echo Strain é o que eu falo que é o padrão ouro do exame, que é o melhor exame para fazer, para ver essas lesões. Então lá na Faciane a gente consegue identificar e já tratar aquilo, já fazer a retirada de medicamentos em uso para que ele possa diminuir esses efeitos que ele vai ter. E aí eu faço muito isso na prática, né? A minha média de paciente que chega lá usando 3, 4 tipos de esteroides. A gente já faz a retirada praticamente de todos os esteroides quando a gente tem essa lesão já mostrada no strain. Eu tento trazer ali a testosterona para um nível mais fisiológico, porque, cara, você imagina, você tirar tudo de uma vez e tirar a testosterona, o cara vai no chão. Porque o corpo nosso, ele demora em média 6 meses a 1 ano para produzir, voltar a produzir a testosterona endógena, assim, a nossa mesmo, própria testosterona. Porque o cérebro entendeu que já tem uma testo muito alta, ele manda o chamado ali para os testículos, e aí fica as bolinhas de gude, que a gente fala, que é característica do fisiculturista, do paciente que usa esteroide. Não só do exame de sangue, mas através do ultrassom, ou a sua esposa vai notar que as bolinhas viraram bolinhas de gude, pelo uso de testosterona a longo prazo. Então, o testículo para de produzir testosterona e para de produzir espermatozoide. E aí o cara fica num humor, assim, terrível, o cara vai no chão. Eu tive um paciente que me ligou, ele infartou, ele já chegou para mim, eu comecei a conduzi-lo a partir desse momento, ele infartou e me indicaram que ele queria usar testosterona. E, cara, a gente teve que tirar tudo, não iniciar nada para ele naquele momento, porque estava na fase ali mais perigosa do infarto. Esse cara me ligou uma sexta-feira à noite, eu falei assim, doutor, cara, eu vou quebrar minha casa inteira. Eu vou quebrar tudo, cara, eu não sei o que vai acontecer aqui. A testa do cara estava lá no chão, cara muito forte, usou testosterona a vida inteira. E aí vem a questão psicológica, psiquiátrica, né? O cara fica fora de si mesmo, com um pensamento suicida, enfim. Então, o médico precisa conduzir isso. Isso não tem maneira nenhuma de você conduzir isso no mundo underground, cara. E aí o suicídio é a próxima etapa. Então, o cuidado, a redução de dano, ele existe não só no coração, mas também na cabeça. Isso é muito importante. Legal. Para além disso, você estava falando, você me puxou uma coisa na cabeça que é algo que eu já ouvi você falar sobre. E aí uma pergunta assim direta. E aí tanto para quem faz uso ou não, né? Mas como cardiologista, existe morte súbita? A morte súbita ela é previamente avisada. Então não existe morte súbita sem aviso prévio. Algum sinal do seu coração já foi dado. Você não ouviu, você não escutou seu coração em algum momento. Então é um cansaço ali desproporcional que você não tinha, é acordar à noite com o coração mais acelerado, ou uma desproporção ali numa pressão que você nunca vigiou, um desconforto que você achou que não era no peito, mas bem próximo dali. Então não existe morte súbita sem aviso prévio. Ah, ele morreu do nada. Cara, dificilmente. Alguma coisa aconteceu nesse percurso que ele não notou ou ele não procurou ajuda. Possivelmente evitável. Legal. E
nessa perspectiva até que tu trouxe, que eu acho incrível, porque é realmente a parte que a gente visualiza mais, né? Que é a parte até psicológica da coisa, entra profissional cardiologista, ele acaba tendo aí, né, também que lidar com esse segundo espectro ali de efeitos colaterais, né, e tudo mais, e a gente vê, cara, tem muitos vídeos, acho que até o Pedro trouxe aí alguns, a gente pode ver em sequência. O pessoal, ele, assim, naturalmente, com o aumento da testosterona, acaba ficando até mais agressivo, né, tem alguns reflexos ali que vão para além de só fisiológicos também. Então, assim, aí até o vídeo, vamos assistir, eu complemento a pergunta em seguida. Vai ficando piroca, né? Essa é a palavra, né? Vamos. Bora, moço! Vamos. Bora. Bora lá pro outro, vambora, compadre! Sacar a camisa do moço! Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, compadre! Ajuda o maluco que tá doente! Vem! Quer ver o ano todo? Vem, compadre! Vem, negativa, babá, negativa! Vem! Vamos, negativa, vamos! Tá comigo, porra! Vamos, negativa, vamos! Mais um! Mais! Vai, quero mais! Porra! Eita porra! Tá saindo da Esse é o olho, né? Esse é absurdo, os caras estão... Aqui nós constrói fibra! Isso, a bomba causa isso, Ober? Muito, porque tem bombas mais características disso. Existe a trimbolona, talvez, não sei se vocês já escutaram. A trimbolona é para uso veterinário, para engordar gado. E aí os caras trouxeram para o fisiculturismo, dizem, né, que a trimbolona, como diz lá em Minas Gerais, de esqui, né? De esqui. A trimbolona, a partir do momento que o paciente usa a trimbolona, mais nada serve. Se você vê o potencial anabólico e força que tem. Só que tem muitos pensamentos suicidas, agressividade assim exacerbada. É aquele paciente que joga o carro no muro, aquele que dá um soco na esposa, no filho, sem pensar. Ele não tem mais o controle, ele não tem mais o botãozinho ali de off, que às vezes você fica puto com a situação, que é aquela primeira sensação, cara, eu vou dar uma porrada na cara desse cara. O esteroide, ele acaba esse filtro. Então o cara, ele pensa e faz. Então, muitos, e aí vem muita causa aí meio jurídico aí, né, de agressividade contra a mulher, por exemplo. Isso acontece muito dentro do esteroide anabolizante. Então, um dos marcos desses esteroides é a agressividade. Distúrbio realmente é neurotoxicidade, que a gente chama. O paciente fica muito agressivo, alguns mais. Então, a testo muito alta. Então, assim, eu tenho feito o exame de pacientes com testosterona, para você ter noção, o limite ali fisiológico é até 800, 900 nanogramas. Eu tenho feito de testosterona de 10 mil, de 9 mil. Então, esse cara tem uma característica de impulsividade, de agressividade. E a trimbolona, ela é da escala a maior, o esteroide com maior repercussão neurológica, psiquiátrica, que a gente já viu. E isso, provavelmente, a neurotoxicidade, mesmo com a retirada, esse cara tem que fazer tratamento psiquiátrico o resto da vida. É impressionante. E aí tu vê umas cenas assim na academia também, né? Porradaria comendo. Exato, olha lá. E às vezes o cara não sabe nem por que começou a briga, cara. O cara encostou ali. Cara, eu tava lá nos Estados Unidos, a gente tava em Marília, já a gente fez Você tava lá nos Estados Unidos na academia e tinha um bombadão, cara, e era uma academia bem pequena. Cara, eu tô lá fazendo meu exercício, o cara queria partir pra cima de mim porque eu invadi um espaço que ele imaginava ter. Falei, meu irmão, tá de boa, deixa eu sair daqui. Então, assim, a agressividade você nota facilmente, cara. E aí, quando você faz o cuidado de danos, redução de danos, já com a experiência que eu já estou conduzindo já vários pacientes, o paciente chega no consultório, eu já sei. Não adianta mentir, cara. Não adianta falar, não estou usando, estou usando pouco, aquela coisa. Meu primo está usando mais do que eu, meu amigo está usando mais que eu. Então, assim, não só no exame de sangue, mas a reação, a parte física. Então, o externo também você percebe ali o esteroide anabolizante.
Impressionante. E até retomando a pergunta ali antes do vídeo, e até agora eu fiquei com mais dúvida ainda, inclusive, mas em relação a essa agressividade mesmo. Então, a gente vê isso é muito presente no homem, né? A gente vê nas academias, aqui no prédio mesmo, a gente tem academia no prédio, tem um ou outro aqui que eles são, né, talvez um pouco mais agressivos em relação a isso. Mas, Ober, como que é esse reflexo nas mulheres? Porque o homem ele já tem naturalmente, talvez, né, um pouco mais de agressividade, até por conter mais, produzir mais testosterona do que a mulher, que vai produzir talvez ali em dezenas, né? Então, como que fica o reflexo disso em mulheres que, assim, se o homem já não é projetado para essas doses cavalares, imagino que a mulher ainda menos. Sim. Né? E então, só para ter um adendo aí, que você está falando, então, a questão não sei se vocês viram a reportagem do exército americano, que estava dosando testosterona em todos os militares. Então, quem tinha uma testosterona abaixo do que eles preconizaram como normal, eles fizeram a reposição, mesmo sem indicação laboratorial clínica. Então, eles entenderam, eles colocaram uma margem de que qualquer seria a testosterona ideal para os militares, cara, e prescrição para todo mundo. Então, para você ver o impacto da questão de força, de concentração, né, enfim. Mas a sua pergunta em relação às mulheres, aí vem um grande problema underground. As mulheres vão para academia, e, não, então você vai usar um tipo de esteroide que tem menos impacto. A gente tem uns nomes que as mulheres gostam muito, porque tem menos virilização, ou seja, tem menos transformação de coisas masculinas. Por exemplo, a voz, né? Então, a voz é muito marcante na mulher que usa esteroide. Então, aquela voz mais forte, mais rouca, né? Mais firme. A questão do clítoris, né? E aí vem a pergunta do Pedrão aí sobre o GH do crescimento do pênis. A testosterona ela tem como característica crescer mesmo o clítoris e fica como um pênis aquilo lá. Então a mulher ela vai passando por transformações muito agressivas no corpo, não só muscular. Então a voz, cabelo, pelo, então começa a nascer pelo praticamente no corpo inteiro. Então o impacto para a mulher é muito grande. E aí vem o perigo underground, porque ela acha que essa droga menos agressiva, de menos virilização, por exemplo, eu já escutei isso de mulheres usando, por exemplo, o Masteron, ou então Primo, Bolan. São drogas que, teoricamente, ela viriliza menos, então tem menos efeitos androgênicos. Só que elas são muito caras, elas não existem em farmácias normais, elas vêm, na maioria das vezes, do Paraguai, ou no mundo underground, e aí vem aquele problema. Na maioria das vezes, não tem aquela droga lá, tem só testosterona. Então, ela começa a usar uma testosterona muito alta e ela tem toda essa repercussão. E, na maioria das vezes, é irreversível. Então, a mulher ela vai usar muito o resto da vida. Ela vai ter esse efeito o resto da vida. E lembrando da dosagem, o homem que produz ali, em média, 5 a 10 miligramas por dia, a mulher produz 0,5 a 1 miligrama. Então, a diferença é muito grande. Ela usando ali, por exemplo, Deposteron de 200. Cara, é cavalar a dosagem. E aí, e como a gente tem a palavra imprevisibilidade no uso de esteroides, você não sabe ali se é no primeiro ciclo ou já no segundo ciclo, ela vai usar, talvez no primeiro ciclo, ela já vai estar lá o pênisinho sendo formado. Sim. E a voz mais grossa, os pelos espalhados. Então, a mulher ela já tem aquela masculinização muito, muito rápida, muito impactante. Tem vários exemplos aí, né, que a gente vê aí, por exemplo, aí que é o que o Pedro gosta muito de acompanhar, que é a Virgínia, do Zé Felipe, por exemplo. Aí é forte. A mulher tá um monstro, é puxado. Né? Você já viu aquela Jojo Todinho. Né? A mulher, cara, e aí a gente pode falar um pouco depois sobre isso, a obesidade, que é uma das coisas que mais mata. A mulher reduziu, sei lá, 100 quilos, é uma coisa absurda. Que quando você faz cirurgia bariátrica, por exemplo, como ela fez, ou então tratamento com as canetinhas mais recentes, você vive em média mais, você ganha aí mais uns 10 anos de vida. Só que ela reduziu e ela procurou uma clínica lá que a Virgínia indicou, colocou lá um chip com testosterona em dose alta. Então, aquilo que ela tirou de risco
né, para fazer um AVC de infarto com a retirada da obesidade, ela agora ganhou de novo, porque ela está usando testosterona em dose muito alta. E ela disse esses dias em rede social, né, que ela está usando testosterona, gestrinona, que é um anabolizante muito forte e aumenta muito o risco. Se você quiser mostrar a fotinha da Jojo, né? Jojo todinho, ela tá... Você consegue colocar o antes e o depois aí, Pedrão? Consigo. Ela emagreceu muito, cara. E ela tá me incentivando as pessoas realmente a se emagrecer. Foi muito legal. Só que agora ela tá incentivando a galera a usar o chip da beleza, né? Que aí você não sabe o que vem ali também. Uma testosterona em dose muito alta. Eu já fiz um exame de uma menina que estava usando esse... E aí eu não estou falando de todo o chip, né? Estou falando da maioria dos chips, que são pessoas que fazem ali um treinamento final de semana e não sabem conduzir o paciente. E fazem uma... A menina estava com a testosterona de quase 2.000, cara. A mulher. Então, assim, que tem uma testosterona em média ali de 50 a 100, sei lá, 40 de normalidade. E o risco começa a aparecer. E aí vem o problema da falta de barreira de rede social. Não existe mais, né? Sim. Então, você entra ali como ciclar. Esse dia, não sei se foi o Pedro que mandou para mim um Instagram de um cara que tem um manual de ciclar. Então, assim, cara, o cara entra e... Alguém mandou para mim, cara, eu não lembro quem foi. E falei, cara, é isso. Você entra na internet hoje, tem o Cariani falando lá como que foi a experiência dele. Eles ensinam tudo junto com o Júlio, né? Então, eles ficam falando aquilo o tempo inteiro sobre o ciclo, né? Qual que é melhor para mulher, qual que é melhor para o homem, qual é a dose mais segura que não existe. Então, a banalização e a barreira que não existe, e o mundo underground, chegou a isso, a 700% de uso de esteroide anabolizante. E as pessoas não têm mais vergonha de falar, né? Os gurus, né, da internet, eles falam, é aquilo, né, que a gente conversou no começo. Quando a gente tem uma classe que ela não consegue se comunicar com o público-alvo, independente do motivo que leve a esse distanciamento, sim, cara, não existe lacuna que não vai ser preenchida. E ela foi. Agora um trabalho muito forte da medicina para tentar reverter esses efeitos. Até eu estava conversando com o Pedro esses dias, que, cara, o quanto é difícil a gente encontrar um influenciador no YouTube, alguma coisa que vá falar sobre exercícios de academia que não seja projetado para pessoas que estão anabolizando. O cara coloca ali 12 exercícios, você treina segunda, terça, quarta, quinta, sábado, 2 vezes, domingo 3 vezes e não para nunca. sim. À noite tu ainda vai 2, 3 vezes com a mulher, e aí, assim, imagino que essa mulher também, ela tem que ter tomado testosterona, e aí se isso vira tendência, vamos criar o João da Penha também, né? Porque a mulher que é acostumada com dezena passa para centena, essa mulher, ela disseca um cara em poucos minutos, né? Então, assim, cara, se tiver uma arma do lado dela, dá 50 tiros no cara ali facilmente. Exatamente. É complicado. Agora, Jojo Todinho, um puta trabalho. Passou de um fogãozinho 4 bocas, ficou ótimo. Perdeu o equivalente a uma ovelha, né? Foi. E aí que você falou, ainda existe o Zé Ruela, de uns cardiologistas, que vem criticar a redução de danos. Se tem o influencer que fica falando para o cara tomar, e vem o Zé Ruela falar que a gente não pode falar sobre redução de dano. Se fuder, né, cara? Desculpa. Eu ia te perguntar isso, como é que é essa relação? Porque hoje, o Vitor até começou a puxar isso, né? Hoje tá cheio de guru, né? O guru, é o cara que tá ali, que toma bomba desde os 15 anos, ficou grande, virou influencer disso, e ele fala muito sobre isso. Só que ele não tem qualquer conhecimento médico, né? O clínico a respeito de hormônio, do suco, né? Como é que é essa relação? Como é que tu enxerga essa parada, assim, de ver esse tanto de gente, e provavelmente você vê muita merda sendo dita, né? Eu trouxe até esse vídeo aqui, né, que o Vitão tinha me mandado do Stronda. Vou passar esse vídeo aqui, aí você responde isso. Eu ia na veterinária procurar coisa pra mim tomar. Eita, pô. Veterinária pra tomar o quê? Veterinária rural, pra tomar o que tivesse pra tomar. Entendeu? Brigolona, né? Só não tomei local, ADS, essas coisas, eu achava de vacilação. Tá falando de hormônio. De hormônio e suplemento. Eu comprava creatina pra cavalo, pô. Vinha naquele tonel, o cara pegava com a pá de jardim, botava no saco plástico comum de mercado e me dava. Vinha com feno, areia, e você misturava na água, eu misturava na água e mandava pra dentro, pô. Tu, como cardiologista, como médico, como é que tu enxerga essa porra, Robert?
Cara, é a preocupação nossa do mundo underground. E aí você fica lutando do lado de cá sozinho contra uns imbecil desse, entendeu? Então, por exemplo, existe uma coisa muito que a gente usa, até falei no vídeo esses dias, que é o dimorfismo muscular. O que é isso? É o cara que olha no espelho, o cara tá um monstro e ele acha que ele tá uma merda. Então, tem um termo chamado vigorexia. Ele acha que ele precisa de mais bomba. Então, o cara começa a ficar louco, ele começa a ir no veterinário, ele começa a ir na mãe de Ná, ele começa a ir, sei lá, em qualquer lugar. E o cara, sabe, esses dias o cara falou para mim, não, doutor, não compra no mundo underground, quem me prescreve é uma veterinária. Aí fica, entendeu? Tipo assim, peraí, velho. o que você tem que fazer? E aí vem esses imbecis de rede social. O cara tá bilionário, porque todo dia inventou a marca Scariani, por exemplo, né? E o cara fala abertamente, ele não fala vai tomar, mas eles escutam, eles têm um podcast que eles ficam falando isso o dia inteiro. E o cara dá até a dica, vai lá no veterinário. Então tem substâncias melhores, mais seguras. Cara, no veterinário. Então, realmente é preocupante, Pedro, porque você sabe onde vai parar isso. Não tem barreira nenhuma, cara, não tem filtro, não tem fiscalização, só tem incentivo. Você não consegue barrar mais isso. Cara, 700% é muita coisa. Como que a medicina trata isso? Esse vídeo é muito bom, esse que tá de background, vamos assistir ele, porque, cara, eu imagino que se chega esse projeto de pessoa para você, que é um cara que já fez tudo isso que vai ser colocado aí, cara, como que a gente trabalha isso? Porque são tantas substâncias que talvez algumas ali tu nem conheça, porque, né, o mundo underground ele vai se reinventando, né, as coisas vão acontecendo. E esse vídeo, até se tu quiser colocar áudio nele, pra gente assistir junto, ele é incrível, agora. Porque assim, ele vai listando drogas e ele usou todas. Então assim, como trata dando pico durante de um cara desse? Os 8 juntos, na mesma seringa. Aí eu comecei a fazer testes, eu usava só uma durante 2 meses e vi o que acontecia, entendeu? Aí eu fui vendo o que eu me dou bem. Fala uma aí, Rodrigo, que a galera em geral não toma muito, mas só pra ver se o Léo tomou. Proviron. Tomei. Com Cobavital ainda. Masteron tomei, junto com Premabolan e Boldenona. Junto. Hemogenin tomo até hoje, gosto muito. Oxandrolona é coisa de mulher. Deca, gosto muito. Fiz inclusive uma cobaia de 2 meses com Deca, fiquei igual um balão, muito bom, reteve só um pouquinho. Uma delícia, Deca é muito bom pra mim. Não sei Deposteron. Deposteron, normal. Propionato, ótimo, muito bom. Às vezes intercalo com a Durateston pra dar uma paldurecência a mais. GH é uma delícia, é o melhor que tem. Você seca a gordura e aumenta músculo ao mesmo tempo e não mexe no eixo hormonal. Insulina não, né? Pra Insulina diabetes. já tomei, o molinho Mãe! Droga! Qual é esse último aí que tu falou que é muito bom? O Molin N, uma insulina que é regular, né? Que ela vai dando pico durante o dia. Como é que eu vou saber? Tô tomando... E o coração? É insulina. Aí nós temos o exemplo do Gabriel, né? Faleceu há pouco tempo com insulina. Então, assim, realmente insulina, T3 e diuréticos são coisas que matam abruptamente. O cara toma, pode morrer naquele momento. Já diferente dos esteroides, que eles vão causando aquilo a médio prazo, alguns a pouco prazo, mas assim, de forma abrupta, né, que morre mesmo, usou e pode morrer naquele momento, são essas 3 substâncias. Então, é complicado você ouvir um cara desse falar, porque o cara que é mais jovem, a maioria deles tem ali como seguidores, em média, são adolescentes, nós estamos falando hoje de 1 a cada 15, 16 adolescentes usando tudo isso, mas a minha conduta nesse caso é tentar trazer para próximo, sem julgamento, acho que a primeira etapa é essa, é conectar, é estar ali falando, cara, me conta um pouco, como é que é o seu dia a dia, você vai fazer alguma prova, você é fisiculturista, qual é o impacto dessa retirada para você agora, aí eu vejo até onde a gente avança na primeira consulta, mas a gente não aborda nada de imediato. Eu faço os exames e eu tenho uma televisão lá no meu consultório que eu vou mostrar o resultado. Então eu mostro as imagens. Eu falo, cara, olha isso aqui, olha o impacto que vai ter isso. Você tem filho, como é que é a sua relação com a sua família, tem pessoas que precisam de você, enfim. Vou tentando abordar e por incrível que pareça, na maioria das vezes a gente consegue retirar. E aí, como eu te falei, como eu não sei o que está causando, eu tiro todos os anabolizantes, tiro mesmo, de forma abrupta, e deixo a testosterona no nível mais fisiológico, porque a testosterona, se você tirar, é com repercussão maior, porque é libido, concentração, irritabilidade, e aí o cara não volta mais em você.
E aí você perde essa forma de ajudá-lo, Essa de ponte, salvar né? realmente, né? Então eu tiro mesmo, cara, numera para mim aí, vamos lá, vamos tirar. Isso quando já conectei com o paciente, já mostrei resultado, já entendi qual é o risco dele, apesar que esse uso de esteroide, o paciente já é considerado um risco cardiovascular alto, que ele tem maior chance de infartar, maior chance de fazer um AVC. Legal. O Uber, O Uber? Eu pensei no Uber, fui chamar o Vitor, virou Uber. Uma dúvida que eu tenho, assim, que é uma dor, né? Tá na cabeça o tempo inteiro. Eu perdi quase 10 quilos agora. Eu tava bem inchado, assim, fui perdendo na base da alimentação, atividade física. E aí entra um pouco daquela angústia, né? Pelo imediatismo. Você fala, porra, quero já estar com um corpo maneiro. Hoje, com 40 anos, já valorizo mais um corpo. O que é esteticamente interessante para mim já é um corpo mais seco, com menos gordura, né? Já não valorizo tanto o tamanho, né? Já sou uma pessoa que tem uma estrutura maior, então. Aí a gente vai para o mundo da alta performance. A gente até separado aqui aquele Ronnie Coleman. É isso, não era? Que era um fisiculturista profissional, o cara. Coleman, né? Que chegou a 0,25% de gordura, que é uma coisa assim, que imagino que seja... É loucura, né? É uma agressão ao teu organismo. Aí eu vou te fazer 2 perguntas a respeito disso. Uma, por curiosidade, o que significa um corpo, né? Para um corpo você ter só 0,25% de gordura, e se é possível, no nosso caso de meros mortais, de humanos normais, que não tem pretensão de ser atleta ou de ir para alta performance, é possível você atingir um corpo legal, considerado maneiro, esteticamente interessante, para o que cada um considera também, né, ser interessante. É possível você atingir isso sem uso de hormônio ou bomba, seja lá o que for? Primeiro, assim, eu acho que sempre é importante a gente dizer que alta performance não quer dizer saúde, né? As pessoas confundem muito isso, né? Então, quando você fala alta performance, é você trazer substâncias de níveis fisiológicos fora da margem de segurança. Por exemplo, a porcentagem de gordura. Realmente uma porcentagem de gordura inadmissível para o corpo humano. Isso é muito perigoso porque é uma dieta extremamente restritiva, né, associada a esteroide. Então, tem uma coisa que a gente usa, um termo que a gente usa, REDS, que é o seguinte: o paciente que ele perde peso, então ele acostumou ali com uma dieta hipocalórica, está comendo menos, e o cara aumenta o treinamento muito e o corpo começa a ter deficiência, porque ele teria que mudar a dieta. E esses caras não mudam a dieta. Então eles vivem em perigo o tempo inteiro, ainda usando um esteroide anabolizante. Mas existe sim uma forma de você não precisar atingir essa alta performance, mas com segurança, sem esteroide anabolizante, atingir o corpo, vamos dizer assim, perfeito para aquela pessoa, mas isso requer tempo. Não tem como você, por exemplo, eu quero aprender inglês, sentar numa sala e aprender inglês em 1 mês, em 3 meses, mesmo estudando ali 10, 12 horas por dia. Isso não é diferente da academia, isso não é diferente do resultado de musculação. Você precisa de tempo, e aí nós estamos falando de anos, de 3 a 4 anos para atingir isso. Acontece que as pessoas, de uma forma comparativa, principalmente agora com rede social, eles não querem mais esperar esse tempo. Então o esteroide entra como opção de ponte, só que é uma ponte em previsibilidade. Então as pessoas precisam entender que a gente não precisa atingir essa alta performance, mas fazendo o básico bem feito. Então cuidando da dieta, treinando ali 4, 5 vezes por semana, média de 40, 50 minutos, intercalando cardio com musculação. O cardio ele é importante porque ele deixa o seu coração com frequência cardíaca mais baixa, seu corpo mais adaptado, com a pressão arterial mais adaptada, então ele está pronto para desafios, vamos dizer assim. Então, existe a possibilidade sim, mas requer tempo. E as pessoas não querem esperar tempo, ainda mais hoje, né? O pessoal muito imediatista, assim, né, de certa forma. Então, pode falar, cara, pode falar. Vamos lá. Esse Quer é um puxar? assunto, a gente fica 3 dias. A gente fica 3 dias aqui. Então, o que a gente fez, tá? A gente separou algumas perguntas por atacado. Vou fazer uma dinâmica contigo, tá? Que é ali a dinâmica do pode ou não pode. Tu me responde sim ou não
com uma brevíssima explicação, a gente vai fazer um atacado de muita Do coisa que porquê, tinha né? curiosidade. Sim. Sim. E vamos lá. Ober, com a máxima sinceridade, que é o que a gente espera de você, isso daqui certamente é curiosidade de muita gente que está assistindo a gente. Então vamos lá. Primeira delas, energético com álcool, pode ou não pode? Não pode. Aumenta a chance de arritmia. Legal. Cigarro e vape, essa é pro Pedrão. Aumenta a chance de câncer e infarto AVC. Não pode. Porra. GH, Não pode. Porque você tem muito mais efeitos colaterais, como diabetes, resistência à insulina, do que efeitos anabólicos, como as pessoas esperam. boa, essa aqui é famosa, hein? Viagra como pré-treino. As pessoas têm utilizado muito hoje a tadalafila como pré-treino, só que o risco é muito maior do que o benefício. Então, já foi realmente testado, estudado, então, para mim, não pode, não cabe. Legal. E esse aqui tem muita gente que defende, hein? Isso é legal da gente trazer aqui. Trembolona, famoso. Trembolona mata. E assim, até você pode até morrer, mas antes você vai ficar louco. Ou você pode matar alguém, ou você pode atingir alguém que você ama e depois consequência é muito maior. Então, Ou morre ou vai preso. Morre ou vai preso, pronto. Então não pode mesmo, né? Essa Não daí. pode mesmo, você mesmo. Creatina, Uber. Pode. Creatina é um dos suplementos mais estudados do mundo. É o único suplemento que não há discussão em lugar nenhum do mundo, só benefício. Legal, e ele tem muito efeito no cérebro também, né? Que é bem interessante. Só alguns Demais. legais. Verdade. Ó, essa é polêmica, viu? Banheta. Conhece o termo do banheta, que é o banho mais punheta? Aumenta a testosterona, diminui risco cardiovascular? Como que é? Olha, só tem que tomar cuidado com a parceira, porque você não perder o time da parceira e abrir a competitividade, viu? Então, E aí o relacionamento pior aumenta o risco cardiovascular. pior né? aumenta o risco cardiovascular. Meu pai usava comigo uma expressão que chamava chifroscópio. E quando eu chegava, eu morava em Belo Horizonte, quando eu chegava em Teoflotone, ele sabia que eu estava chegando sem eu avisar. Porque eu tinha uma namoradinha lá em Teoflotone e a casa tremia a noite toda. Então, assim, cuidado com essa situação. Ó, paracetamol dia sim, dia não. O pessoal que gosta de se medicar tem ali, né, ao alcance. Não, aí o principal efeito é hepatotoxicidade. Então, lesão de fígado precocemente. É um dos medicamentos mais perigosos para isso. Legal. Reposição hormonal. Sim, quando bem indicado. Maravilhoso. Legal. E para fechar, dieta da Thaís Carla. Olha, dieta, ela é tudo que é restritivo, jamais. Então, não. Maravilha, maravilha. É isso, tá? Que eu tinha separado aqui. Acho que o Pedro trouxe também uma dinâmica bem interessante. Quiser trazer pra gente aí. Eu já vou emendar nessa outra, porque teve um tema que a gente até pode estender um pouquinho, que a gente, cara, não tem como não falar hoje sobre tirzepatida, o famoso Mounjaro, né? Acho que tem muita coisa que está sendo estudada. Vou dar essa na sequência e antes eu faço essa dinâmica aqui também, né? A gente sabe, pelo menos um dado que eu pesquisei, que o problema cardiovascular hoje no Brasil é o que mais mata, né? Não sei se confere, né? Se é o dado que você como médico tem. Mas falando da relação, né, de pesos, né, o que é o maior impacto hoje para a saúde? Vai ser sempre sobre bomba ou algum problema, né, que advém de algum hábito, né? Bomba ou obesidade? Qual que mata mais? Bomba. Bomba ou o estresse? Bomba. Bomba ou açúcar? Bomba. Bomba ou vape? Eu gostaria de falar os dois aqui agora, mas é bomba. Aí no caso o vape e o cigarro, né? Exato. Pedro, Bomba. só para te dar um número, nós perdemos hoje no Brasil 400 mil pessoas por ano por doença no coração. Uma pessoa a cada 45 segundos morre no Brasil hoje por infarto ou AVC. A cada 45 segundos? 45 segundos. Existe uma coisa
que se chama cardiômetro. Você pode entrar lá, digitar, e ela vai virando igual aquela questão do imposto, sabe? Então, a cada 45 segundos, em média, ela gira. Caramba, Isso, cara. assim, quando é realmente bem notificado, né? Porque nós temos um Brasil extenso, com problema de notificação, enfim. Isso nos hospitais que são notificados. É porque muitas vezes o pessoal morre sozinho, né? Ninguém vê isso aí. de forma A imediata. tal da morte natural do interior, né, Vitor? Sim. E assim, é um problema que, inclusive, ele vai se tornar cada vez mais frequente, né? Com o esvaziamento das cidades pequenas. A gente que veio de Minas vê muito isso. Essas cidadezinhas pequenas, os filhos vão embora e o pessoal mais idoso vai ficando por ali, né? Que doideira. Ô, essa parada aí da tirzepatida, meu irmão, como é que tá isso, meu velho? A gente hoje dão a tirzepatida, né? O tirzepatida, o Mounjaro, né, como o remédio do século, né, o remédio mais tecnológico. Eu sei que já tem um próximo aí que já ouvi falar que vai ser um substituto, inclusive da bariátrica, né, ou pelo menos um acessório ali à bariátrica. Sim. Como é que tá esse universo aí da tirzepatida do ponto de vista médico, meu irmão? Gente, eu acho que, assim, os medicamentos que vieram, a gente falava isso lá quando era criança, quem descobriu o medicamento que emagrecesse ia ficar bilionário, e de fato, né, estão trilionários. São medicamentos que eu, como cardiologista, principalmente após a tirzepatida, que já era a segunda geração desse medicamento, que iniciou ali com a semaglutida, né, que assim que teve maior impacto até hoje registrado, foi a semaglutida ali em média de 15% de diminuição de mortalidade, obesidade. E aí veio a tirzepatida, que tem uma ação dupla, já uma ação um pouco mais completa. Ela tem, a partir disso, eu nunca vi o que eu estou vendo hoje, resultado não só de diminuição de peso, mas diminuição do risco mesmo. Então você olha as taxas, por exemplo, de laboratório, de glicose, colesterol, marcadores de inflamação do corpo. Eu nunca vi um impacto tão grande de benefício, de resultado ótimo, igual após o início das chamadas canetinhas, né? Porque ele às vezes não usa caneta, mas através de aplicação. A tirzepatida veio, o Mounjaro veio para ficar, inicialmente por uma indicação de tratamento realmente de obesidade e diabetes, né? A obesidade também é uma doença crônica, aí vem a discussão, vamos usar o resto da vida? Então o paciente iniciou, vai continuar a vida inteira? Eu, particularmente, acho que sim, porque é um medicamento, para um tratamento de uma doença crônica, como hipertensão arterial, como colesterol aumentado. Então, eu acho que essas canetas vieram para ficar, são realmente fantásticas. Está chegando agora a retatrutida, que a gente vê que vai ter maior impacto. Os estudos já estão na fase final, a gente acha que até final do ano, início do ano que vem, a gente vai estar aí já mais liberado, depois então já entrar na fase para liberação. A retatrutida tem impacto semelhante à cirurgia bariátrica, em média de 28% a 30% de diminuição do peso, no menor prazo, né, como é feita na cirurgia bariátrica. Mas a gente vê muito na prática. Por que isso? Porque essas canetas já chegam no Brasil, também pelo mundo underground. A retatrutida já está aí, já tem paciente utilizando, não prescritos por mim, mas por conta própria, que já mostram aí, para mim, já o impacto da redução do peso. A gente não sabe, de fato, ali a retatrutida que tem ali dentro, porque como vem do mundo underground, sim, a gente até orienta não comprar, e sim a tirzepatida quando bem indicado, porque se vende na farmácia facilmente. Então, só os cuidados, duas coisas: não comprar no mundo underground, e outra, tomar muito cuidado de fazer o tratamento por conta própria, porque precisa de uma assistência médica, precisa de uma orientação do nutricionista, porque muda toda a sua dieta, necessidade, precisa da orientação do treinador físico, porque você pode ter perda muscular, então você tem perda de músculo junto com a gordura, então é importante a academia, fazer o exercício físico regular associado ao cardio, musculação, e a orientação também, lógico, do seu médico, do cardiologista, do endócrino, do bom clínico, do nutrólogo, que tenha uma boa formação, que possa conduzir isso de uma melhor forma. Então, fazendo exames seriados, fazendo a bioimpedância que nós fazemos lá na Faciane, por exemplo. O paciente vai lá a cada 4 semanas para fazer a bioimpedância, para entender a questão da dosagem, para entender do reajuste da dosagem,
quando diminuir, quando aumentar, como é que nós vamos fazer. Então é isso, são fantásticas, realmente impacto de redução de infarto, de AVC, de morte, fantástico os resultados que a gente tem visto aí. Hoje já tem alguma contraindicação, não? Tem contraindicação, paciente, por exemplo, com câncer de tireoide em atividade. É uma coisa que, por isso que é importante essa investigação. E pessoas que têm doença de compulsiva mesmo, distúrbio alimentar, porque elas param abruptamente de comer. Então, precisa de assistência médica e também, às vezes, na maioria das vezes, uma assistência do psicólogo, por exemplo. Porque você imagina um cara que pesa ali 150 quilos, endorfina é comer o dia inteiro, qualquer problema está ali comendo sanduíche, comendo alguma coisa, e você freia isso para saciedade e para redução ali de motilidade no intestino. Então, o cara não consegue comer mais do que ele comia, né? Então, realmente, algumas coisas que tem que ter um olhar ali de lupa importante nesses pacientes. Legal, cara. Eu até vi uma estatística, até confirmar contigo, né? Bom que a gente pode fazer essas validações, mas, salvo me engano, é a primeira vez da história, né, desde a industrialização, que a gente vê um decréscimo na obesidade global, né, com as canetas. Então, assim, realmente muito impactante. Talvez, diria, que o maior impacto dentro da medicina aí nos últimos anos, né, de aplicação, né, real, onde na rua a gente já consegue perceber essas diferenças, né? Os restaurantes também, né, Vitor? Os restaurantes estão tendo se organizarem, né? Eu estava vendo um restaurante aqui em Brasília mostrando impacto de redução de custo, de ganho mesmo, de receita, porque as pessoas não estão pedindo mais aqueles pratos, né? E não aceita tudo, né? Que tu fica um pouco mais sensível ali na digestão, então o pessoal vai ter que realmente se adaptar. Agora, então, acaba entrando como uma grande arma, né, aí nos cuidados para com o coração, de certa forma, né? Porque tu tem aí uma eficácia muito interessante contra a obesidade. Agora, eu tenho uma dúvida muito específica. Quando a gente olha para... E aí eu vou até buscar essa dúvida na minha família, tá? Hoje a gente, apesar de sermos uma família jovem, minha mãe ela ficou grávida de mim aos 16 anos, então, né, a gente vai envelhecendo, todos nós vamos juntos. Mas os meus avós, eles já estão chegando ali em uma fase onde há uma queda abrupta de hormônios e tudo mais. E é incrível como há um distanciamento da sociedade para com esse tipo de tratamento, sabe? Há um preconceito muito arraigado, e assim, eu sou de Minas, tu também conhece, entende como que é o pessoal, mas quando a gente trata, até inclusive um assunto que eu falei com ele esse fim de semana, eu tive lá, ele falou, como que tá a testo, vamos dar uma olhada, às vezes tá na hora de, dependendo, dar uma suplementada nisso, vamos fazer uns exames, ele, Vitor, eu tenho medo disso e tudo mais, aquela já visão mais antiga, né? E aí vai a minha pergunta, o que falta para que a reposição hormonal e os cuidados cardiovasculares sejam vistos, né, pela sociedade da mesma forma e com a mesma urgência do que a dedada do urologista? Porque a dedada, ela começa a incomodar na idade do Pedro, ele nem dorme. Me ligou esses dias, desesperado, tá chegando e vai ficando ansioso. Agora, ninguém se preocupa com a parte hormonal. Então, o que falta para a gente conseguir educar essa parcela da população? Rebolar no exame é traição. Diferente da dedada, que o cara não precisa da segunda opinião, a reposição ele pode procurar uma pessoa de referência. Eu acho, Vitor, que banalizaram demais no sentido de fazer testosterona para todo mundo. A gente começou a ver muito problema com isso, né? Principalmente cardiovascular, e as pessoas precisam procurar um profissional que entenda sobre o assunto, um endocrinologista, um nutrólogo, um cardiologista que estuda bem isso, que possa conduzir. Por exemplo, a reposição de testosterona ela tem uma contraindicação absoluta, que é o câncer de próstata em atividade, associando as duas coisas que você falou aí. O cara que vai usar testosterona acima de 45, 50 anos de idade, ele precisa ir ao urologista. Porque ele precisa excluir câncer. Porque, lembrando, a testosterona ela não causa câncer. Não causa câncer. Mas ela pode alimentar um câncer em atividade. Entendi. E para vocês terem ideia, 100% dos homens, se a gente viver até os 100 anos de idade, nós vamos viver, 100% dos homens têm câncer de próstata aos 100 anos.
Então, é um câncer muito prevalente. Então, o cara com 50 anos de idade, ele tem que passar no urologista. E aí, fazendo esses cuidados, bem conduzido, cara, é fantástico, porque a reposição, quando bem indicada e bem orientada, bem conduzida, muda a vida da pessoa. Nós não estamos aqui para ficar sofrendo, cara. Nós estamos aqui para ficar dormindo mal, sem condição de ganhar massa muscular, sem fazer o que a gente mais gosta de fazer, também não precisa entrar em detalhes. E, cara, não vou ficar aqui perdendo tempo. A gente vive, sei lá, uma vez, né? Que é quem acredita e não acredita. E a gente tem que viver bem. E os bilionários estão investindo, os maiores bilionários do mundo, eles se juntaram, estão investindo em longevidade. Não é viver muito tempo, é viver com maior qualidade mais tempo. E nós não somos diferentes disso. Nós temos, se tem a disposição da terapia de reposição, cara, a pessoa vira outra pessoa. O cara acorda melhor, o cara ele vai ter rendimento, inclusive no trabalho, de forma mais produtiva, resultado financeiro, vai viver melhor com os filhos, com a esposa, viu? Isso é importante dizer. E isso cara, muda a vida do homem. E o homem, ele vive de autoestima, né? Ele prospera mais. E aí você tem que procurar um médico com qualidade, ser bem orientado. E as pessoas têm que falar mais isso na rede social também, já que nós estamos aí aberto. Tem que vir falar sobre a reposição e não, talvez, terrorizar as pessoas, né? Cuidado, faça quando bem indicado com um bom profissional, que, cara, é só positivo. Só coisa o boa. Guto Galamba fala sobre isso, né? Que se existe a tecnologia, se eu posso usar isso a meu favor, por que eu vou ignorar isso, né? E aí a gente tem que ocupar, se a gente não fala, vem um imbecil e fala coisas que... Vai falar merda no lugar. Né? Que vão falar merda o tempo inteiro. Já escutei muita coisa, né, cara, sobre reposição. E reposição é vida, e quando bem indicado, tem que ser feito. É só tomar realmente esses cuidados, né? Idade média para que ligue, onde a gente precisa ligar um alerta, acende-se ali uma luz, para que a gente preste atenção à atividade cardiovascular, para que a gente preste atenção à reposição hormonal, quando o homem precisa realmente, né, cuidar um pouco mais dessa parte, para que ele, óbvio, tenha uma longevidade, consiga uma massa magra, porque a gente sabe que vai piorando, né, com a idade e tudo mais. Pedro, é só lembrar, Vitor, do ápice da sua disposição. A gente tem um ápice ali com 30 anos de idade, depois começa a cair. Pra você ter ideia, acima de 30 anos de idade, a gente perde 1% da nossa testosterona a cada ano. Então, a partir dos 30 anos, se você perde hormônio, aumenta o risco cardiovascular. Então, acima de 30 anos de idade, eu falo que não tem idade. Então, os caras com 15, 20 anos nunca fez um exame do coração, ele tem que procurar para fazer, para conhecer o coração. Se tem uma doença congênita, por exemplo, familiar, mas, principalmente se for fazer um exercício de alto impacto, mas uma média que eu acho essencial, acima dos 30 anos, ele tem que iniciar esse cuidado. É lógico, com 30 anos, possivelmente ele não vai fazer uma reposição de testosterona se ele não tiver uma doença, mas ele tem que já realmente abrir um alerta para fazer esse acompanhamento para frente. Então, o cara, ele começa a aumentar a barriguinha ali que não tinha, começa a ter dificuldade de ganhar massa muscular, já começa a dormir não tão bem igual ele dormia, ele não começa a ficar mais ereto do jeito que ele ficava, ele não aguenta mais do que ele aguentava, aí fica o chamado meia bomba, né? Uhum. Aí, ou seja, eu posso considerar que o pau é um termômetro? Também. Serve, né? Também. Eu penso que assim, isso é muito interessante, que é realmente a autoanálise, né? Tu olhar, como eu performava, como eu performo hoje. Exato. E assim, cara, a queda de testosterona e todos os problemas, tanto cardíacos, né, quanto relacionados à massa e tudo mais, eles são muito perceptíveis. O cara, ele vai caindo em performance, se ele chega muito lá embaixo, ele começa a votar para um espectro político um pouco mais complicado, ele já começa a afinar um pouco a voz. Aí vem a dúvida, Robert, a cura definitiva para esses efeitos colaterais, os famosos elos-delos que temos aí na sociedade, é uma boa reposição hormonal ou não? É uma boa reposição hormonal. Uma boa opção hormonal. Brincadeira, tá, pessoal? Brincadeira. Pode funcionar. Cara, esse é um episódio assim, meu irmão, que ele poderia durar 3 horas aqui. Tem
trocentas perguntas ainda para fazer. Já vou deixar o convite para o Ober voltar para a gente depois dar sequência nisso aí também. Ober, meu irmão, te agradecer, né, meu velho? Te agradecer. Acho que tua presença aqui assim, enriqueceu demais esse debate que geralmente entre a gente aqui é muito superficial, é bem de quinta mesmo, então você veio para enriquecer. A gente sempre deixa um conselho, né? Um conselho de quinta aqui. Qual que é o teu conselho hoje de quinta para quem pretende ou para quem está usando o suco do brócolis? Eu sempre falo dos porquês da vida. Agora a gente fala sério, né? Porque a gente chega um momento da vida que a gente não preocupa mais com a gente. A gente preocupa com as pessoas que a gente ama. Então toda vez que você for tomar uma decisão, e não é diferente com esteroide anabolizante, lembra dessas pessoas não só que você ama, mas que dependem de você. Excelente. Vitão, tem um conselho de quinta hoje? Cara, tenho. Vou seguir o Ober. Eu acho isso muito. E aqui eu não vou brincar. Olha a exceção, tá? Porque, cara, realmente, a gente vai passando os anos. No começo, a gente é muito nós por nós mesmos. A gente vai agregando pessoas que são mais importantes do que a gente. Vem esposa, vem filhos, os pais vão envelhecendo. E tem uma frase que é muito comum, o brasileiro gosta. Eu morreria por você. E tu viveria por mim? Eu acho que essa é a dúvida que deveria permear aí a cabeça de todo mundo que tiver a oportunidade aqui de ter esse contato com essa entrevista do Ober hoje, sabe? Então, o que você estaria disposto a fazer para que você viva mais, né? E sirva, aproveite as pessoas que você ama. Então, preste atenção, não existe infarto fulminante e do nada, como o Ober muito bem colocou. Tem sinais, fique atento e, cara, cuide da tua saúde. Até porque quanto mais você viver, mais tempo você passa com a gente, mais a gente alimenta a nossa família. Olha que ciclo legal que a gente vai criando. Pedrão, qual a palavra, meu irmão? Bom, e o meu conselho de quinta, ele vai junto com o do Vitor, né? Que vai seguir o Ober, vai acompanhar. O Ober produz muito conteúdo legal também sobre isso. E o meu conselho de quinta é: vá à clínica, a Faciane Cuidados Integrados, não é isso? É isso aí. Vá, Faciane. Quem está em Brasília, quem não está em Brasília, consegue se consultar contigo, Ober? Consigo. Eu tenho pacientes hoje que eu faço cuidado de dano. Hoje a gente tem uma rede de médicos que faz cuidado de danos. Infelizmente, poucos cardiologistas, mas colegas que conduzem muito bem isso. Eu faço encontro com eles em congresso, em momentos que a gente discute essa condição. E aonde ele estiver, a gente tem um médico que possa fazer um eco com estranho de qualidade, um teste cardiopulmonar, e eu faço a condução clínica à distância. Então, a gente faz consulta online, estamos à disposição, tem lá o contato no Instagram. E só que faço Uber, mas a gente faz um cuidado lá. A tua clínica em Brasília está onde, Ober? Nós ficamos ali na Asa Norte, atrás do atual Hospital Mantevida, que era Santa Marta Norte, um edifício atrás, que chama Centro Clínico Life. Ficamos ali no Bloco B, sala 116. Fica perto da UNB ali, né? Isso, frente à entrada da prefeitura da UNB ali. Ali tá bom, porque já tem muita gente precisando de testosterona por ali, não tá não? Tem, ali tá em falta. Eu vou trazer o exército americano pra cá. Não tá fácil não, viu? Jogar uma ampola de testosterona pra cima, você vai ir na rua por 2 semanas. Ober, obrigado, meu irmão. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Quiser falar mais alguma coisa? Não, é isso aí, pessoal. Vamos ver o podcast inteiro, porque realmente ficou muito bacana. E obrigado a vocês, viu? Oportunidade, sem dúvida alguma, estarei de volta aqui. Sempre bem-vindo. Lembrando, tá, Vitão, quer acrescentar alguma coisa ou não? Posso seguir? Cara, não, assim, agradecer mais uma vez, tá, Ober? Mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Engrandeceu muito. Trouxe aí, até embelezou até o programa, né? Embelezou, o cara é galã. Muito apresentável, né? Isso é um astro de Minas. Casado, viu, pessoal? Porque senão eu mesmo já teria tomado alguma atitude. Brincadeira da parte, Ober. As portas estão abertas, meu irmão. Gostamos muito do papo contigo, tá? Realmente acho que é importante, porque para além de gerar aí um conteúdo que vai entreter as pessoas, eu acho que é importante que a gente gere valor e a gente fez isso hoje, tá? Parece que não, mas muitas das perguntas que a gente colocou aqui é o que está permeando o imaginário do pessoal o tempo todo. Então, informação é isso, é para ser divulgada.
Muito obrigado pelo trabalho, obrigado aí inclusive pelo trabalho que vem prestando, né, aí para a sociedade. Espero que possamos estar contigo aí, te ouvir mais um pouco em breve aqui no Conselho de Quinta. E parabéns, né, cara? A gente tem que parabenizar porque o que o Ober faz é uma atitude nobre, né? Enquanto você tem um nicho aí, né, da medicina, na cardiologia, que às vezes não quer olhar para esse problema, o trabalho que o Ober faz é o oposto disso, né? Ele cria esse porto seguro, ele não deixa essas pessoas desassistidas. Então, acho que é importantíssimo. Senhores, mais um Conselho de Quinta aqui, mais uma vez, obrigado para vocês aqui, Vitão, Ober, obrigado para quem está aqui até agora. Lembrando que esse aqui é um podcast que, como vocês viram, convidamos os melhores do mercado aqui para abordar, para resenhar, né, sobre temas que permeiam o imaginário ou os fatos da sociedade. Vídeos ao ar toda quinta-feira, 20 horas, não se esqueçam, ative o sininho, acompanhe no Instagram o meu IM Pedro Brandão, do Vitão, victorpaiva.adv, ADV, o do Ober, doutor, né, DR, Ober Faciani, o Instagram do Conselho de Quinta, Conselho de Quinta PDC, ativa o sininho, deixa o porra do like, não pedi pra deixar a porra do like, gostou, deixa o like, não gostou, vai assistir a Virgínia, o Carlinhos Maia, quem mais? Assiste lá aquelas coisas lá que você vai gostar mais ou vai fazer uma oficina lá na UNB. E assim, senhores, compartilha o vídeo, né? Compartilha. Todo mundo conhece um bombado. Sabe aquele que não passa na porta do elevador, que pega o peso da academia e deixa cair de 2 metros de altura só para fazer barulho, que pega o peso e dá aquela gemida gostosa, a gente sabe, incomoda todo mundo. Manda ele pra gente que o Ober vai fazer essa conscientização. O Ober vai cuidar. E é isso. Isso aí, grande senhores. abraço a vocês. Muito obrigado. Forte abraço a todos. Obrigado e Valeu. até quinta que vem. Valeu.